E aí, galera, estamos aqui em um grupo de estudos de Go. Fazia tempo que a gente não gravava. Grupo de estudos teve todas essas semanas, mas a gente não gravou porque ficamos com vários problemas de máquina aí, e de mixer, e de como gravar melhor, o meu ambiente de desenvolvimento não é mais no Mac, então eu tive que ressuscitar o Mac para poder gravar de novo, enfim. Eu ainda vou fazer aquelas gravações no iPad que eu estava fazendo, mas só para o meu canal pessoal, só para as minhas coisas. Para o grupo de estudos é melhor gravar numa máquina um pouquinho mais parrudinha, para a gente ter um pouquinho mais de coisa. E essa semana nós vamos falar sobre shadow de variáveis. É um problema que há umas 2 semanas a gente teve, a minha equipe teve um enrosco aí com shadow de variáveis. E eu tive que estudar o porquê que estava acontecendo, porque o compilador não dava erro nenhum, enfim. O Felipe me ajudou também, que ajudou bastante a olhar o código nesse ponto. E aí eu falei, puxa vida, isso é uma coisa que a gente tem que escrever um artigo, tem que escrever alguma coisa. Eu escrevi um post sobre isso, o link vai estar na descrição do vídeo, claro, como sempre. E também como prevenir isso, né? Nós estamos acostumados que o compilador devia avisar de quando você tem um problema de shadow. Com os GCC, os compiladores para a linguagem C, avisam desse tipo de problema há muitos anos, né? E o Go não avisa, ainda está em experimental, é uma das coisas que você precisa muito prestar atenção. Enfim, né? O compilador é relativamente recente, comparado com o C, ele é um bebê, né? Vai melhorar muito ainda, tem muito espaço para melhorar. Bom, então vamos lá. O que é shadow de variáveis? Né? Shadow de variáveis é quando você declara uma variável em um bloco e daí redeclara ela num bloco inferior. Então, por exemplo, aqui no main eu estou declarando a variável x e já atribuindo o valor 1 para ela. Aí eu fiz esse if fake aqui só para ter um segundo bloco de código. E nesse segundo bloco de código eu estou pegando o retorno de uma função. E aí o programador muito esperto colocou 2 pontos para declarar o where, só que esse 2 pontos declarou o where, e como ele está num bloco de código, ele redeclarou o x. Então o x aqui dentro está em outro escopo, né? Você tem um bloco de código maior aqui, que vai até o final, e você tem o bloco de código inferior, que está aqui, e ele está redeclarando esse x. Internamente aqui desse bloco você não vai sentir problema nenhum. Quando esse print aqui for executado, ele vai ser executado com o retorno da função, ele vai exibir o retorno da função normalmente, você não vai ver nada. O problema é quando chegar aqui embaixo, né, quando ele for fazer esse print aqui, é que em vez de imprimir o valor 10, que é o que essa função retorna, ele vai imprimir o valor 1, que é o que a gente atribuiu originalmente. E dependendo do tamanho do seu programa e da complexidade do que você estiver escrevendo, e se você não tiver testes ou que abranjam isso, coisa assim, você vai ficar um bom tempo caçando esse bug. Então vamos ver acontecer, né? Vamos lá para o terminal. Aqui já tem um exemplo que está lá no grupo de estudos, né, no nosso repositório do grupo de estudos, que o link também vai estar no vídeo. Mas lá dentro de estudos Shadow, a gente tem alguns exemplos. E esse aí é o exemplo E2, porque a gente já falou de Shadow aqui outras vezes. E eu vou dar aqui um go run main.go. Olha lá. O primeiro, que é dentro daquele bloco inferior, ele retornou 10. E o segundo, que é fora do bloco, devia retornar 10, mas retornou 1. Enfim,
o Go está pronto para pegar isso num módulo especial não, experimental do Govet, né? Eventualmente esse módulo vai ser integrado no sistema, mas hoje o que a gente tem que fazer é pegar essa linha aqui do Govet, né, que vai instalar esse módulo. E nessa máquina eu ainda não instalei, eu odeio fazer live code sem ter testado antes, mas seja o que Deus quiser, né? Está baixando. Beleza. E aí vamos ver se ele detecta no nosso código, ele tem que dar um retorno parecido com aquele retorno ali de baixo. Vamos lá, tá? Cannot find módulo, bababá. Ele não achou, porque eu não inicializei, eu não dei um gomod init. Eu quero dar gomod init aqui mesmo, eu posso? Preciso dar um nome para o módulo. Gomod init shadow. Ó, agora sim funcionou. Enfim, quando você não está no seu GoPF, não esqueça de dar gomod init e o nome do projeto, porque senão você passa carão na frente dos amiguinhos, igual eu acabei de passar. Mas funcionou, tá aqui, né? Ele está apontando que na linha 14 ele detectou que X está sombreando a declaração de X da linha 12. Ou seja, dá para você ter uma mensagem aí de erro muito bem descrita do que está acontecendo, mas para isso precisa instalar o módulo experimental do Govet. Enfim, essa é uma ferramenta que a gente ainda está devendo explorar aqui no grupo de estudos. O Govet dá para brincar bastante com ele, tem bastante coisa interessante. E essa é uma delas, né? Esse tipo de detecção. Aí aqui, claro, eu falo sobre mais alguns problemas, eu falo que a forma de corrigir isso hoje em dia seria você cobrindo com testes, porque, bom, testes vai ser importante de qualquer forma. Eu fui pego de surpresa porque calhou desse pontinho não estar testado, e aí, pronto, já viu o que aconteceu, né? Era um código experimental. Outra forma de shadow é você fazer shadow de funções. Na verdade, você pode fazer shadow de quase qualquer coisa no Go. Mas aqui, por exemplo, nesse pequeno código, eu estou fazendo shadow do len. O len, que é do runtime, é da biblioteca, não é nem da biblioteca interna, ele está presente no runtime mesmo. Você não vai conseguir usar as funções len se você criar uma variável com o nome len. Se você tentar declarar se você tentar usar a função len depois de ter criado uma variável, você vai tomar um erro de compilação. É claro, aí é muito mais simples porque vai dar um erro de compilação. Mas de qualquer forma, dependendo da quantidade de código que você já escreveu, pode ser bem chato você ter que mudar nomes aí, então tem que prestar um pouquinho de atenção nisso. Bom, é isso. Finalmente conseguimos gravar direitinho essa semana. Eu não devia estar dizendo isso. Essas coisas a gente só pode dizer depois que fez o upload do vídeo, mas tudo bem. Semana que vem tem mais e por hoje é só. Agora a gente vai continuar só no bate-papo mesmo do grupo de estudos. Até mais, galera!